Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo. Estamos hoje na nossa aula número 8 de Química com Gigo. E hoje nós vamos falar sobre radioatividade. Só que esse assunto eu preferi dividir em duas aulas, tá bom? Então, nessa primeira aula, nós vamos ver apenas as partículas radioativas, tá? Bom, nunca se esquecendo daqueles nossos dois avisos, né? Primeiro, de não esquecer de dar o famoso joinha aí, curtir o nosso canal, que nos ajuda bastante. E o segundo é não se esquecer de se inscrever no nosso canal, tá? Porque assim que nós fizermos alguma publicação de aula, você será notificado e poderá nos acompanhar, tá? Esse canal foi feito para você, para te auxiliar nos nossos famosos vestibulares. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre a radioatividade, um assunto muito importante, muito comum em prova, né? Então, vamos lá. Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos falar com você foi a descoberta da radioatividade, né? Ela se iniciou com Henri Becquerel no estudo da fosforescência natural das substâncias, né? Isso aconteceu em 1896. A química é uma ciência muito moderna, né? É uma ciência muito atual, certo? Apesar de 1896, em relação à matemática, nós somos uma ciência muito atual, certo? Bom, o segundo detalhe importante foi o casal Pierre e Marie Curie, né, que fizeram um estudo sobre emissões radioativas e identificou que isso era uma característica dos materiais. Bom, em cima da descoberta deles, surgiram dois novos elementos, que foi o rádio e o polônio. Então, nós temos aí dois grandes cientistas, Henri Becquerel e Marie Curie. Tá? Inclusive, as grandezas que se mede o teor de radioatividade, nós utilizamos as unidades em Becquerel. Tá? Bom, em cima disso, nós temos então a definição de radioatividade, um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos, provocado em decorrência de uma desintegração ou instabilidade desses elementos. Então, isso é um processo natural, tá bom? Não é um processo forçado. E outro detalhe importante, nós temos isótopos de determinados elementos que são radioativos, tá? Então, nós temos determinados elementos que apresentam um determinado átomo, uma específica quantidade de massa atômica que será radioativo. Então, não basta olhar para a tabela periódica, identificar um elemento químico e dizer ele é radioativo. Na verdade, na tabela periódica, você tem um elemento químico que apresenta vários isótopos, isto é, átomos de um mesmo elemento com diferente número de nêutrons, que terá especificamente um diferente número de massa atômica. Então, desses isótopos, um deles é que é radioativo. É um deles que sofre esse processo de desintegração. E ele pode emitir várias partículas. Conhecemos partículas? Conhecemos. Conhecemos prótons, nêutrons, elétrons. Só que as partículas radioativas são outras que nós trabalhamos dentro desse assunto de radioatividade. Vamos ver quais são elas? A primeira partícula que a gente estuda é a chamada partícula alfa. A partícula alfa é um pacotinho constituído por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, quando um elemento emite uma partícula alfa, ele joga para fora 2 prótons e 2 nêutrons, num pacotinho só. Esse pacotinho é chamado de partícula alfa. Aqui seria bom você observar um detalhe, que o número atômico, que é o número de prótons, é 2, e o número de massa,
que é prótons mais nêutrons, é 4. Conhecemos alguém 4, 2? Conhecemos. Conhecemos o gás hélio. Só que o gás hélio, o átomo de hélio, ele tem prótons, nêutrons e elétrons. A partícula alfa não tem elétrons, tá bom? Elas são somente 2 prótons e 2 nêutrons. Uma partícula pesada. Então, essa partícula ela não consegue passar nem por uma folha de papel, para você ter uma noção. Tá bom? Segundo tipo de partícula que nós temos, a partícula beta. Quando o elemento joga para fora uma partícula beta, é um nêutron que transforma-se num próton e joga para fora uma partícula que não tem número de massa e o número atômico é negativo. Olha, está surgindo isso para nós uma primeira vez, né? Uma partícula beta tem um número atômico negativo, não tem número de massa e o número atômico é negativo, ele parece com o símbolo do elétron, né? Lembre-se que número atômico é número de prótons e número de massa é prótons mais nêutrons. A partícula beta não tem número de massa e o número atômico é negativo. Então, ela já é bem mais leve. Então, ela já tem um poder de penetração um pouco moderado. Nesse caso, ela consegue atravessar a folha de papel, mas ela não consegue atravessar totalmente uma lâmina metálica. Para você ter uma ideia, para barrar uma partícula beta, é necessário uma placa de alumínio, no mínimo, de 2 centímetros. Tá bom? Terceiro tipo de partícula que a gente estuda dentro da radioatividade, as partículas gama. Essa mais perigosa. A partícula gama não tem massa, não tem número atômico. Na verdade, a partícula gama é uma onda eletromagnética, do mesmo jeito que a luz. Tá? Uma partícula gama, ela já tem um poder de penetração muito maior. A partícula gama, ela atravessa o papel e ela, para barrar uma partícula gama, é necessário, no mínimo, uma chapa de 20 centímetros de chumbo para barrar uma partícula gama. Então, o poder de penetração dela já é bem maior. Tá bom? Entenda sempre que poder de penetração é a capacidade que ela tem de atravessar uma estrutura. Tá bom? Uma estrutura física. Pronto. Esses são os 3 tipos de partículas que a gente trabalha na radioatividade. Partículas alfa, partículas beta, partículas gama. Conselho: muitos vestibulares não fornecem o número de massa e o número atômico dessas partículas. Então é bom conhecer, tá bom? Nem sempre vem esses detalhes no enunciado da questão. E eu vou precisar dele. Porque a partir do momento em que um elemento emite partículas, ele passa a sofrer uma reação chamada de transmutação. Olha o que aconteceu com o urânio que emitiu. Então, quando ele fala que emitiu, é sempre do lado direito da fórmula, tá? Da equação química. Quando ele falar para você que um determinado elemento foi bombardeado, você vai colocar do lado esquerdo da reação. Então, você colocaria ali urânio mais a partícula que ele falou, tá bom? Então, você coloca do lado direito quando ele fala que emitiu uma partícula, tá? Se ele jogou para fora 2 prótons e 2 nêutrons, veja que o número atômico do urânio era 92. Se ele perdeu 2 prótons, ele passa a ter um número atômico 90. Eu tinha um número de massa 238. Joguei para fora 4, sobraram 234. Número atômico é o número de prótons. É o que identifica o elemento químico. Se o número atômico mudou, ele não é urânio mais. Ele virou um novo elemento. Aí. Surgiu o tório. Tá? Então, isso é uma reação de transmutação. Você escreve do lado direito da fórmula da reação química, quando ele disser para você que emitiu a partícula. Se ele disser para você que ele foi bombardeado, você vai colocar do lado esquerdo da reação. Você vai somar aqui junto com o urânio, tá? Você vai usar o princípio de Le Chatelier, que tem antes, tem que ser exatamente igual ao que tem depois, tá? Você não vai perder massa
não vai perder número atômico. Tudo que tem antes tem que dar exatamente o que está depois. Pode observar que o 4 do número de massa mais o 234 do tório dá o 238 do urânio. O 2 da partícula alfa, de número atômico, mais os 90 do tório, dá os 92 que tem lá atrás do urânio. Tá bom? E é isso que ele quer de vocês nos exercícios relacionados com radioatividade. Você determine números atômicos e números de massa. Tá? Vamos fazer com a partícula beta, ó. 214 menos 0, porque ele emitiu uma partícula beta, veja que o número de massa permanece. Mas o número atômico, 83, menos 1, né? Então ele vai para 84. Olha lá, 84 somado com menos 1. Por que aqui você está somando, William? Porque está do mesmo lado. Então 84 com menos 1 dá os 83, está do lado de lá. O que aconteceu entre bismuto e polônio, hein? Eles têm números atômicos diferentes e o mesmo número de massa. Eles são isóbaros. Eles adoram esse tipo de coisa. Essas comparações sendo feitas por um processo radioativo e ele querendo que você compare se são isótopos, isóbaros, isótonos, né? Para saber que característica esses átomos têm em comum. Tá bom? Vamos fazer um exemplo numérico? Olha lá, ó. Então, o exercício falava para nós que ele emite, a partir da decomposição, da desintegração natural do chumbo, ele emitiu inicialmente uma partícula beta, transformou-se num novo elemento, e esse novo elemento emitiu uma partícula alfa, transformou-se num novo elemento Y. Vamos achar as características desses dois elementos? Então, o elemento chumbo, quando emite uma partícula beta, ela emitiu uma partícula beta do lado de lá da seta, vai se transformar num elemento de número de massa A, número atômico Z. Então, é usar o princípio. Ó, 212 é igual a 0 mais A. Quanto vale o A? 212. 82 é igual a menos 1 mais Z. Olha lá, o menos 1 vai para lá positivo, vira 83. Olha lá, se transformou no bismuto. Esse é o novo elemento X. Só que esse elemento X também emitiu uma partícula alfa. Eu vou lá, ó, X, 212,83, que é o que você calculou aqui atrás, emitiu uma partícula alfa, transformou-se num novo elemento Y, A' é Z'. Então, 212 é igual a 4 mais A', o A' é 208, e 83 é igual a 2 mais Z'. Então, Z' é igual a 81. 81 é o tálio, tá bom? Então, os exercícios relacionados ao processo de desintegração radioativa vai trabalhar em cima dessas partículas, alfa e beta. E gama, né? Só que no gama não vai alterar nem o número de massa, nem o número atômico, porque ele é 0, 0. Tá bom? Então, a primeira parte de radioatividade é você entender justamente essas questões relacionadas às partículas. E aí eu torno a repetir. Tome muito cuidado. Tem muitas questões em prova que o número de massa e o número atômico dessas partículas não são fornecidas. E aí ele quer que você lembre quanto que vale cada uma delas. Tá? Então, precisa saber que o alfa é 4, 2, e o beta é 0, menos 1, e o gama é 0, 0. Tá joia? É isso. É isso que nós queríamos transmitir na nossa aula de hoje. Tudo bem, gente? Então, eu vou lembrando aí de você não se esquecer de dar o famoso joinha aí para nós, se você gostou da nossa aula. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal para que você seja sempre notificado quando nós publicarmos uma aula nova, tá? E também não deixe de colocar aí também os seus comentários. Coloque aí os assuntos que você tem mais dificuldade para que possa nos direcionar na elaboração de novas aulas, para poder te ajudar aí nos famosos vestibulares da vida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Um grande abraço. Professor William Gigo, Química com Gigo.